Você sabe por que você adoece? Tá sempre doente, tá sempre com algum sintoma, ansiedade, depressão, apetite desregulado. E se você tá lidando com isso já há um bom tempo, aqui vai um grande alerta, porque você com certeza está emaranhada na 10ª armadilha da mulher. Então, muito bom dia. Seja muito bem-vinda para você que está assistindo aqui agora ao vivo, para você que vai assistir daqui a pouquinho. E é um conteúdo muito importante para a gente conversar, porque estamos sempre sobrecarregadas de coisas, né? E aí, você pode me perguntar, Soraya, mas como você sabe isso? Por experiência própria, por entender que na minha jornada, no meu caminho, era nos momentos que eu mais estrava no meu extremo, dos meus extremos, que o meu corpo respondia. E eu não sabia olhar para isso. Eu não sabia fazer um movimento para cuidar dele, para entender o que estava acontecendo com ele. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, para a gente olhar os nossos sinais do corpo, o que está acontecendo, o que a gente precisa fazer, e entender que é importantíssimo cuidar da gente, tirar um momento pra gente, ter uma rotina saudável, porque rotina por rotina todas nós temos, seja nas nossas funções em casa, seja nossas funções como mães, como esposas, como filhas, dentro do trabalho, tudo isso faz parte do processo, certo? Então vamos lá, vamos conversar, vamos começar a se concentrar aqui nesta série de 10, nessa série de 11, que hoje é a 10ª, desculpa. E aí a gente vai chegando cada vez mais a entender as armadilhas que muitas vezes nós caímos. E não nos damos conta disso também. É algo bem interessante a ser visto. Por quê? E a gente acha que é questão da vida, que é alguma coisa, que é algum problema, sempre nesse sentido, não é? E não conseguimos ter o entendimento de que o sintoma físico que você está tendo, a situação que você está tendo dentro na sua vida, isso nada mais é do que a consequência de um acúmulo de situações, de sentimentos que você deixou acontecer ao longo do tempo. Você se permitiu. E aí, tá fazendo sentido para você? Então eu quero que você entenda que é possível sim você sair dessa sua ansiedade, dessa sua depressão, dessa sua tristeza, dessa sua angústia, dessa loucura toda que você está até aqui, né? Porque muitas vezes a gente quer um respiro, quer sair disso, quer fazer esse passo, esse movimento importante em direção à luz, a ter uma vida melhor, a você ser uma pessoa melhor. Só que a gente primeiro precisa ter consciência do que está acontecendo de verdade. O que o corpo está sinalizando que não está indo bem. E na maioria das vezes você sabe qual é a resposta, mas você não quer olhar, você não quer admitir. E aí eu tenho que te sinalizar para um perigo muito grande que você pode estar entrando. Que sabe qual é? O perigo do extremo. O perigo do extremo, ele tá quando você, mulher, já não se importa mais. Entrou num estado que você não fica mais se debatendo. Num estado que o que façam, o que falem, você não tá nem aí. Você não tá nem se sentindo bem e nem mal. Esse é o estado que a gente fica anestesiada da vida do fogo sagrado. Vou te dar um exemplo.
dentro do relacionamento. Quando você esperneia dentro do relacionamento, você se importa, você quer fazer um movimento, você quer melhorar, tem coisas que você quer olhar, que sabe que tem que olhar com o parceiro, né? E você conversa. Você, às vezes, até tomou internamente já a consciência que não quer mais estar ali, mas você não tem a coragem de fazer um movimento, de sair. E aí você já não aguenta mais. E aí o que acontece? Você fica anestesiada. Porque nada mais importa para você. Porque você não está mais vivendo ali nesse relacionamento. Ele não faz mais parte de você. Mas como você não consegue sair, e você chegou ao seu extremo, acumulou aquilo de uma maneira, e não conseguiu resolver, e não conseguiu fazer esse movimento, o que acontece? Você não se importa mais. E aí entra situações que acaba amor, acaba respeito, acaba admiração, acaba tesão, acaba sonhos entre o casal, acaba tudo. E quantas mulheres você já viu, você conhece, ou na sua vida já passou por isso? Quando você estava totalmente anestesiada e não se importava mais com nada dentro desse relacionamento. Então, se você está se sentindo assim, totalmente fora, anestesiada, e não sente mais o desconforto, é porque você chegou realmente no fundo do poço. Porque quando a gente está com aquele desconforto, ainda tem um movimento, uma força, uma energia, uma disposição para fazer algo. O problema é se você não faz nada na sua vida em relação a isso. Você estagna. Eu não consigo sair, eu não consigo resolver, eu não consigo. Não consigo. E aí você trava. E aí o seu organismo, o seu corpo, a sua mente cria um mecanismo de defesa para você suportar esse momento. E qual é? O não sente nada. O anestesiada. O que, né, vamos falar hipoteticamente, o que belisca e você não sente mais dor. A pessoa te cutuca, te mexe, fala alguma coisa, você não tá nem aí. Você vê que a mulher perdeu a vida ali. É uma morta vivendo, em vida, né? É uma morte em vida. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não chegar a esse ponto, esse extremo, porque o processo de recuperação é muito complicado. É possível sim, mas tem que fazer todo um movimento de resgate. É recolher todos os caquinhos, todas as cinzas que você deixou, trazer aqui dentro, tirar esse momento para você, se acolher, silenciar a mente, o coração. E aos poucos começar a fazer o que precisa ser feito. Começar a resgatar aquele fogo sagrado. Começar a ter vida de novo. Começar a ter prazer por estar viva. Começar a ter vontade de fazer as coisas por você. Começar a fazer um movimento de às vezes sair de um relacionamento que não está fluindo. Que você sabe que ali não é mais o seu lugar, ao lado daquela pessoa. É você se posicionar no trabalho ou buscar algo realmente que você quer fazer da sua vida. Quantas de nós? Tem casos em que nós morremos em partes, né? Ou seja, nós amamos o nosso trabalho, fazemos aquilo com muito amor, muita paixão, mas temos problemas no nosso relacionamento. Ali a gente só sobrevive, então a gente coloca toda a nossa expectativa ali, no trabalho. Isso não é certo. Nós todas temos que estar em sintonia em todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes a gente tá 100% dedicada no nosso relacionamento, com ele, no que ele quer, mas esquece de olhar para si. O que você quer? O seu corpo, a sua rotina diária. A gente morre ali.
E ali, depois, vai dar problema no seu relacionamento. Lá vai dar depois problema no seu trabalho. E tem casos de mulheres que morrem completamente, se apagam, se anulam. Já não sabem mais por que estão nessa vida. Já não sabem mais por que fizeram essas escolhas. E eu sei, dá medo de a gente sair, né? Sair do relacionamento, sair do trabalho, começar a olhar pra gente, para nossas sombras, para as coisas que a gente está sentindo, dá muito medo. Mas não queira ser uma mulher que está morta em vida. Não queira chegar ao extremo que você já não sente mais nada. E aí tem uma linha tênue, muito tênue, que diferencia quando nós estamos no nosso processo de desenvolvimento e certas coisas já não atingem mais a gente, porque a gente já está com uma linha de raciocínio, uma mentalidade bem diferente, sabe? Do ponto que nós chegamos ao nosso extremo, estamos anestesiadas, não reagimos a mais nada. Sabe qual é a diferença? Aqui é o estado que você está com seu fogo sagrado. Porque aqui a mulher está muito bem, está com seu fogo sagrado, está fazendo as coisas se encaminharem, está tomando decisões, está se posicionando, está passo a passo trilhando o seu caminho. Mesmo que ela esteja ainda machucada, magoada, e está indo no seu tempo. No seu tempo. Aqui é ótimo. Agora, quando ela está aqui, não se importa com mais nada, é que ela não se importa com ela. Não se importa mais com a vida. E aqui não, aqui ela se importa mesmo com ela, com a vida dela. Ela quer crescer, quer brilhar, quer expandir, quer ser feliz, quer resgatar a felicidade sagrada dela, que vem direto da fonte de Deus. É aquela felicidade que a gente não precisa de nada, nem de ninguém, só da gente mesmo. E quando a gente está com essa plenitude aqui, a gente pode manifestar e propagar essa felicidade. Agora, quando ela está só nesse extremo aqui, sobrevivendo, não reagindo a mais nada, não se defendendo, nada mais faz sentido para ela na vida, isso aqui é perigosíssimo. Porque ela não quer mais viver, não importa mais com ela, não se importa mais com a vida. É essa grande diferença que você tem que ter ao não se importar com as coisas. Você está aqui ou você está aqui? E se você está aqui, você precisa começar a reagir. Ninguém pode fazer isso por você, só você mesma. Eu posso te orientar, posso te dar um caminho, mas quem precisa trilhar esse caminho é você. Então, se o teu corpo reage com ansiedade, com depressão, com tristeza, com compulsão para as coisas, para comida, aquelas comidas gordurosas, sabe? Muito doces, que traz essa vontade, ou a necessidade de sempre estar alguma coisa, um cigarro ou uma bebida, fique atenta, porque é um vazio. É um sinal do seu corpo dizendo, tem alguma coisa errada aqui. E não é só fisicamente. Porque o nosso corpo é uma manifestação no último estágio, porque ele começa lá no espiritual, no mental, no emocional e aí vem para o corpo. E por isso que muitas pessoas adoecem. Do nada. Não tem do nada. Porque isso aí vem lá de trás das tuas emoções, da forma como você está vivendo, da forma como você tem lidado com as situações da sua vida e como você tem cuidado de você. E como eu faço para lidar com isso tudo, Soraya? É entender quem realmente você é. E o que te trouxe até aqui na situação que você está. E muitas vezes a gente vai ter que precisar parar, se encolher, observar para encontrar as respostas, resgatar esse fogo sagrado, escutar a nossa intuição e entender esse movimento da vida.
Não ficar parada e estagnada. É querer mais. E o início é difícil, o início a gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer esse movimento. É difícil, mas você precisa lutar por você. Porque mesmo que você não saiba para onde você quer ir, e às vezes a gente tem esse movimento, esse medo, né, de tomar uma decisão na nossa vida, porque a gente está com medo, não sabe para onde ir, o que vai fazer, o que vai dar. É muito importante às vezes ter essa ruptura, para que justamente a gente, opa, agora eu vou lutar por mim. Não deu certo, ferrou. Vou ver o que eu vou fazer. Reunir essa força. Dá um frio na barriga, né? Nossa, eu falei isso, já me deu um calorão assim, porque a gente sente, a gente fica tensa, mas aí você está no seu estado de presença para a sua vida. Então, muito cuidado. Não queira disfarçar, fingir que tá tudo bem. É porque você precisa fazer esse movimento. Não tem mais como fugir. Se você tem ouvido isso de mim, de outras mulheres, e tem sentido em você e tá acontecendo na sua vida, pode ter certeza que chegou a sua hora. E se você virar as costas e fechar a porta e deixar o bagulho ali trancadinho, você acha que isso não vai dar um problema? Uma hora vai ter tanto bagulho ali que não vai ter mais espaço. E o negócio vai cair como uma avalanche na sua vida. E aí você vai, meu Deus, que caos que eu tô. Tá fazendo sentido aí pra você? Eu espero que sim, e eu acredito que sim, porque isso é muito comum. Não se sinta fraca, não se sinta incompreendida, não se sinta sozinha nisso. Muitas mulheres passam por isso. Ou se todas as mulheres já passaram pelo menos em algum momento da sua vida isso. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. E é muito mais complicado de entender. Por quê? Porque poucas têm coragem de falar isso abertamente, como eu tô falando pra você aqui. E se a gente pudesse ser mais franca, expor uma outra nossas questões e dizer, eu também tá acontecendo isso, eu também sinto isso. Para que juntas termos esse movimento, essa força para olhar, opa, não tá certo, tem alguma coisa aqui que a gente precisa dar uma olhadinha. É preciso recomeçar. Dia após dia. E muitas vezes você vai ter que fazer um esforço tremendo no início. Começando a buscar ajuda, uma ajuda terapêutica, uma ajuda psiquiátrica, tomar remédio. Tomar algum remédio é muito importante, tá? Quando você está num estado assim. Mas precisa fazer um acompanhamento terapêutico para fazer essa cura, essa limpeza dentro de você. Esse olhar claro. E aí, quanto mais você olha com clareza quem você realmente é, o que está acontecendo, o que você está sentindo, mais fácil você encontra as respostas e o que está por trás daquilo tudo para você fazer um movimento para começar a resolver. Não se pendure só no remédio. Não se pendure só no vício, na bebida, no cigarro, na comida. Isso não vai resolver 100%. Uma hora vai sentir aquela sensação de novo. A pessoa não pode ficar mais... Passou uma hora do remédio, ela já começa a dar crise, tremedeira, né? O cigarro a mesma coisa, a bebida a mesma coisa. E como a gente fica nisso? Você fica dependente de algo externo.
Então, olhe com muito carinho e respeito se é isso que você está passando, se é isso que você está sentindo na sua vida. Porque você está sendo chamada para esse resgate. Esse workshop que eu dei antes de ontem, 3 horas e meia de muito conteúdo, eu ainda estou me recuperando, né? Porque é uma intensidade de energia, de conhecimento, de informação, de entrega. E aí a gente começa a perceber que uma lindona até falou pra mim: nossa, Soraya, mas isso é uma coisa que a gente sabe, é tão simples, né? E não faz. E não toma consciência. Sim. Pode ser simples, fácil, mas também pode ser muito difícil. Vai depender de você, da escolha que você vai fazer. Então, para de falar, para de reclamar, principalmente para os outros, especialmente para si mesma, e começa a agir. Pegue sua vida pelas mãos e olhe para ela. Como eu fiz para chegar até aqui? O que eu tenho feito até então? Eu tenho me priorizado? As escolhas que a maioria das escolhas que eu fiz são por mim ou pelos outros? Olha com clareza. E não se sinta culpada por isso. Vai vir um sentimento de culpa, de raiva de si mesma, de tantas coisas. Mas tenha consciência de que, ao olhar para isso e entender que agora você despertou, é agora a vez do teu resgate, você pode fazer diferente. Não saiba disso, não sinta isso e não faça nada. Porque aí você vai se culpar constantemente, dia após dia. E aí você vai se sabotar, não sendo feliz, não saindo do relacionamento, não conquistando um homem de alto valor, não indo atrás do que realmente você quer trabalhar, quer fazer da sua vida, não estudando, não trocando de emprego, não se posicionando, deixando todo mundo falar o que pensa da sua família. E por aí vai. Você vai se sabotar. Sempre há um recomeço. E eu sei que no fundo você quer voltar a ser aquela mulher feliz que você já foi um dia. Uma felicidade, uma leveza, uma plenitude, um sentimento de estar completa e pertencente ao mundo, ao seu lugar. E isso é possível, só precisamos resgatar esse fogo sagrado. E precisar, às vezes, pausar alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Voltar esse olhar pra gente. E esse é um ano muito propício para isso. Em breve a gente está entrando agora no ano novo astrológico, que vai ser regido pela Lua. E já estamos com o número 7 agindo dentro da numerologia também. Muitas emoções afloradas. Então, esse ano você vai sentir muito. Aí vai depender se o teu caminho vai ser fácil ou mais difícil. Dependendo do seu olhar para as suas questões e para a sua vida. Tá bom, né, donas? Eu sei, a gente às vezes não quer ouvir essas coisas, incomoda, né? A gente quer ouvir coisa boa, quer elogios, quer dizer que vai dar tudo certo num passe de mágica, que tudo vai se resolver, mas a gente sabe que não é assim. Vamos sair do mundo encantado. Vamos acordar, tá na hora. Você não veio aqui para passar por isso tudo e não fazer nada. E olhar a sua vida passar e o seu tempo passar. O tempo é precioso. O que você tem feito com a sua vida, o seu dia a dia? Eu sempre me sabotava para fazer alguma coisa para mim. Ah, porque não dá tempo, porque isso e aquilo outro. Eu tive que ter uma crise muito séria de ansiedade. O meu corpo sentiu bastante para me dizer, chega, eu não aguento mais. Comecei a ler 5, 6 livros para encontrar resposta. Comecei a fazer esse movimento de que olhar para mim, por que estou acontecendo, por que eu estou sentindo isso.
Comecei a fazer meditação, comecei a fazer yoga de novo, tudo sozinha, em casa. Para trazer de novo esse movimento para mim, para o corpo, olhar para mim, para as minhas questões. E tem sido incrível. Voltar, eu pensei, nossa, eu tô sentindo de novo aquilo, aquele vigor, aquele fogo sagrado, aquela vontade, aquele prazer de viver. E melhorando o relacionamento, e melhorando a minha saúde, e melhorando o meu atendimento como mentora para as minhas alunas maravilhosas, e melhorando principalmente a minha conexão comigo mesma, com Deus, com esse meu fogo sagrado que me alimenta todos os dias. Você tem uma chama, uma centelha divina dentro de você. Nós somos magnéticas, as mulheres são magnéticas, a gente atrai as coisas, as situações, as emoções. Só muitas vezes a gente não está conectada com isso e a gente não tem a consciência do nosso poder, consciência da nossa força, do nosso lugar. Essa carta já saiu 2 vezes, tá? Nessa semana de lives, esses 11 dias. Amanhã é o último. Já sinto, nossa, é o último dia de live. Mas vai vir mais sério por aí. E essa perda dessa consciência. Essa perda da nossa conexão com essa fonte, com esse fogo sagrado que nos nutre. Sem ela, sem esse fogo sagrado, sem essa consciência, a gente é só apenas um corpo sem alma vagando por aí. Só sobrevivendo, só reagindo às situações que a gente está. E eu não quero que você fique nesse estado. Quero que você tenha consciência. Então essa é a mensagem de hoje. Essa é a carta de hoje para você. Tenha consciência da sua vida, do que você quer, do seu fogo sagrado, do que precisa fazer. E não vai ser fácil, como eu falei, mas tem que ser diário. Tem que ser um momento de resgate. Você não está aqui em vão. Você não está escutando o que eu estou falando em vão. E muitas das coisas que eu estou falando, eu estou sendo intuída a falar. E quanto mais eu me conecto com essa fonte, com esse meu fogo sagrado, mais eu afloro mais a minha intuição. Mais eu sinto as situações do dia, do que vão acontecer, do que, entende? É uma coisa surreal. E é esse nosso poder, a nossa potencialidade, dentro de tantos outros dons que cada uma de nós nasceu. Eu digo e repito, no passado, no futuro e agora, jamais vai ter uma mulher igual a você. Você é única. E o que você vai fazer com essa sua exclusividade na Terra? Qual é a sua contribuição para você, com você e para o mundo, enquanto você está aqui? Pense sobre isso. Tá certo? E amanhã tem mais live, a nossa última live, a 11ª armadilha da mulher. Vou dizer para vocês, esses dias aqui, falando todo esse conhecimento que eu tenho estudado, aplicado, tem me feito perceber o quanto a gente está perdida, o quanto nós precisamos dia, às vezes escutar até internalizar, entender e começar a fazer o que precisa ser feito. E cada um no seu tempo, e a gente tem que respeitar isso. Mas é assim, é a vida, né? E estamos aqui para isso, para aprender e evoluir. Não quero que você fique parada, estagnada, aonde que você está. Quero que você vá mais além. Expanda. E aí vem o magnetismo, aí vem o fascínio, aí você atrai, fascina situações, pessoas, oportunidades, dinheiro. Tudo isso vem disponível para você. Ai, eu fico até emocionada em falar isso, porque quando eu falo, eu sinto. Você está tão perto, falta tão pouco, e você vai desistir agora? Então, se isso está
te emperrando, se você não sabe o que fazer, por onde começar, tá acordando com essa série de lives, tá percebendo que precisa fazer um movimento, clica lá no link da minha bio, preenche um formulário, brevemente para mim conhecer um pouquinho sobre você. Eu vou agendar um horário gratuito para falar com você e online, entender tua situação, tua vida e te propor um plano, uma mentoria para te auxiliar e te direcionar nesse momento. E você saber que sim, é possível sair desse lugar. E você tem uma ajuda, um respaldo. E lá eu explico também tudo que vai ter de bônus, tem atendimento com baralho cigano, tem muito dessas coisas que nós mulheres somos assim, nós somos amplo, o todo. E é o todo que eu trabalho. Não é só o físico, não é só o emocional e o mental. E é o espiritual também. São os 4. Tá certo? Sentiu esse chamado? Vai lá, preenche o formulário, conversa comigo. Não coloca bloqueio já. Ah, porque eu não sei como vou fazer, não vai dar certo, porque eu não sei como é que eu vou pagar. Você sabe o valor? Você sabe o que eu tenho para te propor? Não. Então, primeiro se permita. Quando eu me permiti isso, muita coisa mudou. E diariamente, constantemente, a gente tem que se permitir. Se você não disser um sim para você, você não tá dizendo, você tá dizendo um não para a vida. Tá bom? Pense sobre isso. Amanhã a gente tá aqui. Tô aqui de novo com vocês na nossa última live da série de 11. Tá bom? Super beijo. Se cuida. Reflita e até amanhã.